Uma mulher sai de um estado para outro para conhecer um rapaz e é ignorada por ele. Vamos ver. Rodei mais de 2 km para conhecer um cara. E agora eu estou na cidade dele e a gente tá sem se falar. Pega essa, meninas. Nunca planeje encontrar um cara na cidade dele sem vocês já ter se conhecido, sem você saber se realmente o cara é homem de verdade, assim, de assumir os compromissos que faz. Olha isso. Conheci um carinha pela internet e a gente passou quase um mês conversando. Tipo, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Tipo, foi uma conexão muito top. E aí, nesse meio período, a gente combinou de se encontrar na cidade dele, já que eu vinha para São Paulo e era próximo à cidade dele. E aí, comprei a passagem para ir conhecer ele. Até então, os dois empolgadíssimos com isso. E, tipo, eram muitos planos. Depois que eu fosse pra cidade dele, ele ia voltar comigo e ia ficar mais uma semana na minha cidade e tudo mais. Tava assim, tava tudo muito incrível, tipo, muito perfeito pra ser um cara. Eu tô rindo, mas é de nervoso. E aí, já tava com passagem comprada e tudo mais. No caso, eu vinha pra São Paulo, que já era a rota. De São Paulo eu ia pra cidade dele, da cidade dele eu ia voltar pra minha cidade. Então, a minha passagem de volta é pela cidade dele. Só que quando foi domingo passado, a gente teve uma discussão boba, muito besta, e ele meio que se revoltou e tudo mais, e tipo, disse que não queria mais papo e me excluiu do Instagram. Eu levei muito pelo lado de que eu estava caladinha com essa história e tava dando tudo certo. Aí eu cheguei na academia e fui conversar com uma amiga minha, aleatória, sobre esses planos que eu tava pra viajar, que eu tava pra conhecer um cara muito massa e tudo mais. Em menos de 24 horas, todos os assuntos que eu conversei com essa menina deram errado, gente. Não explane os seus planos para o mundo antes de dar certo, porque, tipo, foi uma coisa assim surreal. Eu falei com ela de manhã, quando foi à tarde, eu briguei com ele, discuti, né, uma briga besta, uma discussão besta, e ele simplesmente me excluiu. Eu achei a princípio que ele tinha ficado chateado e tudo mais, mas que ia se resolver, até porque eu estava saindo da minha cidade para ir conhecer ele na cidade dele. Passei a semana tentando contato com ele, pedindo desculpas, que não era motivo da gente se afastar, que eu já estava com os planos de ir, que a gente já tinha combinado tudo, que a gente poderia dar uma nova chance e tudo mais. Passei a semana inteira. Gente, essa não sou eu, literalmente. Eu passei a semana inteira pedindo desculpas a ele e tentando uma reaproximação. Aí o que é que eu pensei? Eu vou, né? Até porque ele sabe que eu não conheço ninguém na cidade dele. Não conheço nada. Não fiz hospedagem. Tipo, não peguei a hospedagem. Literalmente com a passagem de volta. E eu disse, eu vou chegar lá, eu tento de novo uma aproximação. Eu deixei ele quietinho no canto dele por dias. E quando chegar lá, eu tento uma reaproximação. Só que em uma semana, não sei de tanto eu ir atrás dele, mandar mensagem, ele nenhuma vez veio atrás. E isso foi uma briga muito besta. Que eu vou depois contar o motivo, o porquê da briga. E estou aqui. A minha passagem para ele seria na quinta-feira, para ir para lá, para a cidade dele. Eu não sei o que fazer, não sei se eu cancelo, não sei se... Pior que eu comprei a passagem sem cancelamento. Não sei se eu volto pra casa. E, tipo, não faz mais sentido eu ir lá. Eu vou tentar de novo uma reaproximação pra ver se eu consigo reverter, porque já tá muita humilhação. E viajei mais de 2.000 km pra conhecer um cara e agora eu vou soltar pra vocês a resposta que ele me deu assim que eu cheguei em São Paulo. Pensei em não fazer esse vídeo devido à quantidade de comentários que foi no primeiro, né? Porque as pessoas não viram as histórias todas, os vídeos todos, e saíram tirando a conclusão no primeiro vídeo que eu soltei. Porém, teve muitos comentários e histórias parecidas e super mulheres me apoiando. Então, eu acho que a positividade foi além da negatividade. Então, gente, eu pesquisei como as meninas tinham indicado pra pesquisar. Ah, ele é casado, como tem todo mundo falando que ele é casado. Todo mundo falando que ele é casado. Muitas perguntas, ele era fake, você viu chamada de vídeo? Vi chamada de vídeo. Ele não era fake. Ele realmente é médico. Eu pesquisei lá, ele é médico, ele foi farmacêutico, depois ele virou médico. Tem lá tudo bonitinho, eu pesquisei na internet.
E não, ele não tem registro de casado. Mas tem uns vídeos dele no YouTube de tipo umas palestras lá da coisa que ele faz lá das ações. E tem há 2 anos atrás ele tem uma aliança no dedo. Mas ele não tem registro de casado. Mas ele me disse que tá solteiro há 2 anos. Eu acho que ele era noivo. Inclusive, eu achei 2 TikToks dele. Mas as fotos são bem antigas. Uma, inclusive, é com a mulher. Então, provavelmente, deve ser a ex dele. Mas é muito antiga. Ele tá cheinho. E ele hoje não é cheinho. Só que é zerado, não tem foto, não tem seguidores, não segue ninguém. Parararará. E outra foto é muito, muito, muito antiga. Então, assim, eu acho que ele não usa. Vamos lá aos fatos. Eu cheguei em São Paulo e a gente já tava sem se falar, como eu falei lá no vídeo, há 3 dias. Não fazia uma semana, não. A gente ficou sem se falar mesmo, sem eu mandar nada, sem ele mandar nada, uns 4 dias. É porque eu passei uma semana mandando mensagem e ele não tava respondendo. Quem acompanhou todos os vídeos vai entender o resto da conversa. E aí, quando chegou em São Paulo, passou o primeiro dia, eu deixei ele quietinho. Quando foi no segundo, vai, mulher, te humilha. Eu sem nada pra fazer, fui lá mandar uma mensagem. Gente, eu mandei pra ele assim: cheguei em São Paulo, a gente tá tão pertinho, o porquê da gente não se conhecer? Mas o que eu esperei, assim, a gente tava muito perto, então eu achei que a gente poderia se conhecer e, tipo, apagar tudo isso. De verdade, eu achei que ele não ia me responder, que ele ia continuar me deixando no vácuo. Juro por Deus como eu pensei isso. Não durou 10 minutos, chegou uma mensagem dele. E a coragem de abrir a mensagem? Que eu não tinha. Quando finalmente abri a mensagem, foi, tipo assim, a maior decepção da minha vida. Eu vou botar aqui o que foi que ele mandou. E aí ele mandou isso. E aí eu, com o meu lado impulsiva, comecei a mandar mensagem dizendo assim: eu tava só alimentando seu ego, você ficava vendo minhas mensagens, por que você não me bloqueou? Tinha evitado muita coisa, principalmente minha humilhação, não sei o que, vim aqui falar de boa contigo, blá 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 blá. Aí ele foi e me bloqueou. Aí eu fui no WhatsApp e disse: me bloqueia aqui também. Aí ele, pá, me bloqueou. E, cara, de verdade, praticamente eu nunca erro assim nos meus pressentimentos. Eu acho que ele tá com a menina que falei lá. Sim, 80% de certeza. E ainda temos o acaso de amanhã, né? Que amanhã eu tô voltando. E ele tem uma viagem a passeio no mesmo voo que o meu, voltando pra lá também. E eu espero de verdade, assim, desde que ele mandou essa mensagem, eu tô levando as coisas muito na esportiva. Eu espero de verdade que ele tenha mudado a passagem. Mas eu vou chegar lá com você no aeroporto. Se ele mudou ainda, eu vou me bater com ele, talvez, no aeroporto. Então vamos para as cenas do próximo capítulo, que vai ser amanhã. E espero que últimas cenas. Um boost. Então é muito complicado, né? Você sair do seu estado e ir atrás de um homem que você não conhece. Você não sabe se é casado. Você não sabe se é um psicopata. A gente tem que ter cuidado. E eu que rodei mais de 2.000 km pra conhecer um cara e ele está sem falar comigo. Agora eu vou falar o motivo da briga, porque a gente ficou sem se falar. Eu já tô chegando naquela fase que já dá vontade de matar a pessoa, assim, sabe? Tudo que pega já dá vontade de matar. Mas vamos lá. Ele tinha um aplicativo de namoro. Esses aplicativos, né? O Iner. E aí, eu já tinha conversado com ele, que eu estava numa fase muito de boa, tipo, de conhecer alguém pra... sem ser cachorrada, sem ser de pegação e tudo mais, né? E ele disse que estava no mesmo propósito. E aí eu citei sobre a parte dele ter um aplicativo. Ele disse que não usava, que estava lá, mas ele não usava, quase não mexia, tipo, não conhecia ninguém. E quando conhecia, era mulheres 40 mais com 3 filhos. Corta pra essa. Já tinha esquecido desse detalhe. Ele tem 42, né? Então... até aí tudo bem, mas eu deixei bem claro, disse que não gostava muito de me relacionar com quem tinha aplicativos, principalmente homens, assim, porque homens, né, eu tenho muitos amigos homens e eles têm aplicativo e eles ficam me contando as histórias e eu fico só escutando, aí eu fico com preconceito de homem que tem aplicativo. E depois que ele falou isso, tudo bem, até que a pessoa me prove o contrário, eu confio na pessoa.
Só que aí depois eu comecei a observar que tinha uma menina postando um coraçãozinho nas fotos dele, nos rios. E aí ele fazia umas campanhas lá pro negócio que ele trabalha comunitário. E essa menina ia e compartilhava, porque eu já estava de olho, né? Porque ela ficava botando coraçãozinho nas fotos. Eu disse, vai que é algum relacionamento, né? Pra me entender a jogada. Só que aí, do nada, um amigo meu tava lá nos Amigos em Comuns. A menina é lá de Minas e um menino de Recife nos Amigos em Comuns. Pera aí, deixa eu perguntar aqui, né? Aí fui perguntar ao meu amigo de onde ele conhecia ela. De onde? Do aplicativo. Do bendito aplicativo. Aí eu não aguentei. Sou geminiana, gente, sou impulsiva. Aí eu fui perguntar, né? Eu disse, você falou que não usava tanto o aplicativo e tudo mais, mas você tava conversando com a menina. Só que eu já cheguei na afirmação que ele conversava. Eu lá sabia se ele conversava com a menina, mas eu já cheguei na afirmação, já que ele conversava com ela como se eu conhecesse a pessoa. Como eu já cheguei muito certa do que eu tava falando, então ele, pá, né? Aí ele disse que ela tinha adicionado ele aleatório, do nada. Tinha compartilhado as coisas dele, como muitas pessoas fazem, porque é um ato comunitário, não sei o quê, tudo mais. Eu nunca compartilhei, né? Mas ela tava compartilhando. E que ele trocou poucas conversas com ela e que ele percebeu que ela seguia um cara que ele conhece e esse cara pega todo mundo. E que pra ele não tem interesse. Então ele tinha um interesse, né? Até saber que ela seguia esse cara aí. Porque pelo que eu vi ele é bem machista. Porque ele falou da 40 mais com filhos. Falou que a menina seguia um cara que pega muita gente. Então sinônimo que ela não presta. Pelo que ele dá a entender, né? E eu falei pra ele que não tava procurando com pessoas fúteis. Errei. Que eu queria, como eu sempre deixei claro pra ele, que eu queria realmente conhecer uma pessoa, que eu queria, né, tipo, uma conexão de verdade, e não simplesmente uma aventura, porque aventura por aventura não precisa sair da minha cidade pra isso, não. A minha cidade tem um monte. E aí, ele ficou revoltadíssimo, disse que eu tinha chamado ele de fútil, e que pra ele não dava mais, que ele estava brigando com uma pessoa que ele nem conhecia. E eu falei pra ele que não era uma briga, que eu estava simplesmente pontuando algo que ele disse que não fazia, que era usar o aplicativo, e ele estava usando, e que ele não teve interesse na menina porque ela seguia esse amigo dele que pega todo mundo. Só que aí o jogo virou. O cara começou a dizer um monte de coisa, como se eu fosse culpada, como se eu tivesse acabado, assim, tipo, com a vida dele. Juro, só foi isso. Só foi isso. E eu disse, eu não tô brigando, eu estou só falando uma coisa pra você que, tipo, não é o meu momento. Se for o seu, tá tudo certo. Tipo, ambos é solteiro. Se você quiser conhecer outras pessoas, tá tudo bem. Eu só estou lhe apontando que você disse que não usava mais o aplicativo. Como é que tu tava conversando com uma menina agora recente? Ele dizia que não conversava com ninguém, que não sei o que e tudo mais, né? Porque, assim, a gente tava numa vibe muito massa, minha gente. Tipo assim, muito massa. Então, assim, tipo, eu particularmente não tava conversando com ninguém. E ele também disse que não usava. Só que pra mim, se ele tava com o aplicativo instalado, é porque ele não usava, né? E aí disso, ele simplesmente na mesma hora me excluiu de tudo. Ele simplesmente me excluiu de tudo na mesma hora. Eu fui questão de 1 minuto. Tipo, aí eu fiz, você tá exagerando, eu só tô conversando com você. Aí ele, não sei o que, não sei o que. Ele já parou de me responder daí. Só que, meu amigo, eu acho que ele pegou a raiva do mundo todo na hora. E foi uma tonelada de seguidor, meu filho, que ele botou. Acho que as negas que estavam pendentes de tudo o aplicativo, ele adicionou assim, ó. Que foi uma metralhada de seguidores. E o Instagram dele era aberto, ele foi pra... fechou o Instagram. E foi aí que começou as minhas humilhações, tentando reverter o caso, né? E eu que viajei mais de 2.000 km pra conhecer uma pessoa e ela está sem falar comigo. Vamos para a parte que ele manda assim. Mande aí seu Pix, que eu vou fazer o valor da passagem aqui pra você não ficar no prejuízo financeiro. E o emocional? E o emocional fica onde? Se fosse apenas o prejuízo financeiro, não é apenas não, né? Porque querendo ou não é um gasto. Mas o emocional também, tipo, você sai com a expectativa de conhecer uma pessoa que você tava super ansiosa e tudo mais. Vai dizer que tu não passou por isso, mulher. Pode ter viajado 2.000 km, mas em algum momento você já se decepcionou. Ah, porque ela já tem idade pra aprender isso. Tem idade pra paixão? Eu acho que a paixão é a pior coisa que tem no mundo, é a paixão, né? A paixão ainda consegue ser pior do que o amor, porque ela é humilhante. Você consegue fazer coisas quando tá apaixonado, assim, surreal. E aí ele disse, mande aí seu Pix que eu vou fazer pra você não ter prejuízo financeiro. Quase que eu mandava ele.
E aí ele foi e mandou essa bela frase: não acredito que eu estou tendo uma DR com alguém que eu nem conheço. Você passa mais de 30 dias conversando com uma pessoa de manhã, de tarde, de noite, na hora que vai tomar banho, na hora que vai comer, manda o prato, na hora que troca de roupa, manda roupa, na hora que tá na academia, manda... Você pode conhecer pessoalmente, assim, e saber se realmente aquela pessoa tá falando é verdade. Mas, porra, você cria um laço. Não me chamem de emocionada. Parem de me chamar de emocionada nos comentários. E outra, eu não coloquei culpa em amiga, não. Eu falei porque, assim, eu já passei por uma situação de, tipo, contar tudo pra uma amiga, pra uma pessoa em específico, e essa pessoa, tipo, tá com o olho grande e ficar as coisas dando errado que eu contava. E pra essa minha amiga eu falei mais de uma coisa e as coisas que eu falei pra ela deram errado, assim, em 24 horas. Não foi só um assunto, não foi só sobre Bob. Vamos botar o nome dele de Bob agora. E no meio da discussão, Bob ainda mandou assim, uma foto minha do meu feed e mandou assim. Eu vou colocar aqui o comentário dele sobre a minha foto que eu tinha postado. E aí, depois que ele mandou minha foto e mandou esse comentário, ele simplesmente parou de responder. E eu fiquei falando, né? Tipo, porque isso não é uma briga, é uma conversa sobre algo que você disse que não fazia, que era irrelevante pra você, e você está fazendo e tudo mais. Então, assim, a gente tinha acordado uma coisa e ele não estava cumprindo. Pra que ele acordou? Ele poderia muito bem falar assim: olha, eu não estou no momento, estou a fim de conhecer outras pessoas. Se você quiser vir, a gente curte, a gente se conhece, a gente vê no que dá. Mas no momento, eu não estou interessada em nada. Mas era muito diferente do que ele falava. O que ele hablava pra mim era de um cara que praticamente ia me pedir em casamento no primeiro encontro. Sem falar que eu vinha e ele ia voltar comigo. Então eram 2 semanas grudados, com muitos planos. Nossa, eu sinto cabelo. Com muitos planos. E vocês vêm me chamar de emocionada porque eu acreditei no cara. Vai dizer que vocês nunca acreditaram, gente. Pelo amor de Deus. E aí, depois disso, ele parou de responder. Eu fiquei lá, né, tipo, mandando que não tinha motivo daquilo, de ele ter me excluído, que tinha sido super infantil e tudo mais. E ele simplesmente parou de responder. Disse que estava indo deixar uma tia numa cidade vizinha e que depois falava comigo e não falou mais. E foi aí que veio a minha humilhação, porque eu comecei a mandar mensagens pra ele pedindo desculpa, que não era aquilo, que ele tinha exagerado na reação e tudo mais, e ele não me respondia, mas ele visualizava. E aí eu tinha adicionado ele de volta, né? Ele deixou a solicitação lá pendurada, mas também não me aceitou. Aí eu pensei, no meu auge da loucura, que aí vocês podem me chamar de louca, eu disse, eu vou agir naturalmente, vou mandar tipo bom dia e vou começar a mandar as coisas que eu faço, que eu mandava pra ir durante o dia. Eu fui pra academia, mandei foto na academia, mandei os memes que a gente mandava geralmente, tipo, o dia inteiro memes, mandei os memes. E aí comecei a falar com ele naturalmente, e ele nada de responder, ele visualizava tudo, mas não respondia. Aí eu posso dizer que foi o meu nível hard, assim, de emoção, foi fazer isso. Porque assim, até eu olhei assim e disse, meu Deus, que surto foi esse? Porque o cara não me respondia. Agora sim, ele não mandava, tipo, pare, não quero mais, não mande mais mensagens. Ele já tava dando sinais, né, que ele não tava respondendo. Mas também não me excluía, não falava nada. Só tava ali olhando. E aí foi quando eu disse, vou parar e vou deixar ele em paz. E ainda mandei pra ele, vou parar, viu? Vou deixar você em paz e vamos ver. Só que aí eu não sei se ele sabe que eu viajei, né? Porque eu tinha dito a ele que o propósito maior da viagem era conhecer ele. Assim, o intuito maior da viagem, na verdade, a viagem foi pra conhecer ele, né? Então eu estava, nas mensagens que eu mandei, uma das mensagens eu disse que talvez não fosse mais porque até então eu queria vir pra conhecer ele. E aí passei uns dias, deixei ele uns dias, viajei, vim, né, na verdade, e não falei nada e não mandei nenhuma mensagem. Corta que ainda tem mais. Eu vou tirar print e vou fazer um outro vídeo mostrando a vocês a minha pior humilhação. Foi esse último vídeo que eu vou fazer. Hoje acordei emotiva. Hoje acordei emotiva, gente. Não me julguem. Não é por conta de Bob, não. Bom dia. Vamos ao meu diário matinal. Mas eu acordei triste, sabe? Eu acho que é por toda a situação, por estar sozinha também. Tipo, minha programação toda mudou.
E eu fico meio perdida, porque eu gosto de deixar tudo programado já. Tipo, tudo que eu vou fazer, assim, que fique fora da minha casinha, eu gosto de programar e meio que as coisas mudaram de rota muito rápido. E eu tô me sentindo perdida, assim, ainda no que fazer. Provavelmente hoje eu vou pra casa de um amigo pra ficar o final de semana. E aí retorno pra São Paulo, fico segunda, terça, aí na quarta eu vou pra Goiânia pra pegar meu voo de Goiânia, né? E cara, eu acho que eu sou tão fechada no meu mundo, assim, sabe? De pedir ajuda às pessoas, de ter que incomodar as pessoas, que eu acabo me sentindo mal, sabe? E como os planos mudou um pouco, eu tive que falar com meu amigo pra ficar o final de semana na casa dele. E segunda a quarta eu vou ficar no hotel novamente e na quarta eu vou embora. Como eu já tinha comentado com vocês, né, que eu teria que ir na quarta. Aí eu não sei, eu acho que eu comecei a pensar nas coisas e aí me deu uma tristezazinha, mas eu sou geminiana, já tô feliz. Só me arrumar que eu fico feliz. Mas eu acho que hoje eu vou ficar de boa. Não vou passear não. O tempo tá até bonito, mas hoje eu tô emotiva. Será que é TPM? Mas não é TPM não, porque eu tive TPM antes de viajar, então não tem como ser TPM não, né? Porque o geminiano é assim mesmo, né? Uma hora tá triste, uma hora tá feliz. E é sobre isso. E é sobre também a gente aprender a não ter um coração bom sempre, né? E acho que não dá mais pra se ter um bom coração, assim, né? Tipo, de acreditar nas pessoas. Eu digo isso no geral, não tô falando só de Bob, não. Tô falando, assim, de amigos, de tudo também, né? De você precisar e realmente eles estarem ali do lado pra te apoiar, independente de qualquer situação. E aí, quando você passa por uma situação, você começa a pensar em várias outras. Acho que uma coisa puxa muito a outra, né? Tipo, cara, por que eu fiz isso? Ou por que eu me sujeitei a isso? Tipo, eu sou uma pessoa muito massa, velho. De verdade. Não sei por que eu ainda não encontrei o amor da minha vida, porque eu sou maravilhosa. E aí é isso, tipo, eu fiquei ontem conversando com as meninas no direct que relataram suas histórias, né? E aí eu, caramba, tipo, muitas situações, muitas parecidas. Enquanto tantas pessoas aqui vêm aqui julgar, outras vêm aqui contar histórias muito parecidas, piores, meu, isso aqui, ó, não é nem perto do que eu hablei aí pra vocês. Teve pessoas que, tipo, me ofereceram até suporte, se você precisar de um lugar pra ficar, se você, tipo, muito massa isso, velho, tipo, coisas que a gente nem espera de pessoas próximas. Mas graças a Deus eu tenho onde ficar, né? Meio normal. Quem se eu tivesse vindo ver esse Jurandir não tivesse onde ficar, esse cara tivesse me deixado na rua. Mas é isso, não é nada demais não. E nem é por conta de Bob não que eu tô chorando, mas eu tô emotiva hoje. Talvez a gente comece a pensar sobre as situações, né? E aí hoje era o dia que eu ia viajar, então assim, tipo, tive que mudar todos os meus planos pra ficar em São Paulo. E é isso. Era só pra conversar com vocês mesmo. Meninas, eu não vou mais pra Goiânia. Cancelei a viagem de Goiânia. Vou ficar por São Paulo. Só vou pra Goiânia agora no dia de voltar pra Recife. Que o dito cujo também tá com a mesma viagem. Que eu espero que ele mude a passagem dele. Pelo menos isso, ele faça esse favor de eu não ter que trombar com ele dentro do avião. Porque eu não sei nem a rabisaca que eu vou dar quando eu passar por ele. E aí vocês ficaram perguntando, você viu a passagem? Você viu quando a gente se conheceu, que eu disse que era de Recife, João Pessoa e tudo mais. Ele mandou, eu tô indo conhecer Recife, tal dia, não sei o quê. Olha, tudo quem bolou a ideia foi ele. Eu nem pensei em ir pra Goiânia, mas aí ele fez, vem pra Goiânia de São Paulo e a gente vai junto. Tipo, tudo foi ele que bolou. Então, assim, é ele que fez todo o trajeto. Peguei a passagem no mesmo voo que o dele. Ainda bem que não chegamos a escolher assentos, né? Porque
mas corre esse risco de eu me trombar com ele no aeroporto ou no avião. Eu espero que não, né? Que se for pra se afastar, que a gente se afaste de vez. E aí eu vou ficar pra São Paulo, não vou mais pra Goiânia. Mas se eu só tivesse conhecido essas divas antes, eu já estava em Goiânia, meu amor. Essa hora, meio-dia, curtindo uma cerveja num barzinho e escutando um sertanejo. Estaria linda com o meu chopp. Mas eu não conheço ninguém em Goiânia. Então, de só e só eu fiquei por aqui mesmo. Não fui mais pra Goiânia, cancelei a passagem de Goiânia. Escutei demais vocês. Ah, mas por que tu vai voltar no mesmo voo que o dele? Porque tu não muda, porque tá caro. Tá caro, tá muito em cima da hora, então tá caríssimo. Eu ainda pensei em olhar daqui pra casa. Mas daqui pra casa aqui tá caro mesmo. Então, vai ter que ir, vai ter que encarar. Com ele ou sem ele. Então é isso, meninas. Obrigada pelo apoio. Recebi vários comentários assim, tipo, vem ficar na minha casa, em São Paulo, em Goiânia. Venha que a gente vai passear, eu lhe busco. Obrigado. De verdade, vocês estão sendo maravilhosos. De verdade, vocês fizeram isso tudo se transformar em muita alegria, assim, pra mim. Tipo, virou minha diversão. Da tristeza pra diversão. Então isso é mais uma parte, né, das coisas que tava nesse bolo aí. Mas eu tenho que fazer o vídeo, eu tô devendo a vocês o vídeo que a gente se falou depois que eu cheguei em São Paulo. Eu tenho que parar ali e vou fazer. Eu vou treinar, já botei a roupa, só tá faltando a coragem e eu vou fazer o vídeo pra vocês. Esse vídeo vai ser para as divas que estão comentando que eu sou possessiva, que o cara correu por conta da quantidade de cobrança, sendo que foi uma conversa. Segura aí. Eu vou explicar como foi que rolou a conversa. Uma conversa. E não foi cobrança, nem possessividade, porque até então tava 1000 flores. Uma menina, em específico, começou a seguir ele. Não sei se vocês sabem, mas o Instagram, ele entrega quem foi as últimas pessoas que a pessoa seguiu. E aí, uma menina começou a comentar os posts dele com coração, com carinha de apaixonada, com vários emojizinhos assim. E aí eu pensei, que estranho. Pode ser uma paquera, mas deixei, não falei nada. Isso durou dias e deu pra perceber que ele seguiu ela recente por conta que ela era uma seguidora nova. Ela tava lá nos topos. Pra vocês que não sabem, o Instagram, ele entrega esse negócio aí. E ela compartilhava rios, postava coraçãozinho e tudo mais. Quando eu vi, ela tinha um amigo em comum comigo, que era um amigo de Recife, sendo que ela é de Minas. Eu já falei isso aqui pra vocês. E aí eu fui perguntar a ele, e ele disse que tinha conhecido do bendito aplicativo. Também já falei isso pra vocês. Só que teve um detalhe que eu não falei a vocês. Eu só fui perguntar assim. Você me disse que não usava mais o aplicativo e tudo mais, que não estava conhecendo outras pessoas. E essa menina, porque você tá conversando com ela, só que eu cheguei afirmando. Isso foi um pouco de loucura, né? Porque ele disse, eu acho que ele pensou, meu Deus do céu, como é que essa menina sabe que eu tô conversando com ela? Porque não é possível uma pessoa tá postando coraçãozinho lá de uma pessoa que não conhece o tempo todo. Eu não faço isso. E aí foi quando ele já entregou, dizendo que conversou com ela, mas viu que ela seguia uns caras que gostam de pegação, blá, 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 blá. Aquela mesma história que eu já contei pra vocês. Só que olha o mistério. Depois que a gente brigou, né? Acabou a discussão que ele brigou sozinho, porque eu só fiz perguntar se eles tinham alguma coisa pra me ficar ciente disso, porque poderia ser até uma ex, uma namorada, uma ficante. A menina era toda derretida nos comentários. Só que olha o mistério, depois da conversa, que ele disse que não tinha nada com a menina, que ele me excluiu e tudo mais, a menina fechou o Instagram, que o Instagram dela era aberto. Ele também fechou o dele. Ela excluiu o meu amigo, o que tava na conversa, que eu acabei soltando o nome pra ele, então ele excluiu, ela excluiu, isso tudo depois da conversa. Então é muita coincidência, porque assim, deve ter rolado um diálogo ali, porque é muita coincidência ela ter excluído e ela ter fechado o Instagram dela justamente depois dessa conversa com ele. E eu não falei mais nada, eu só fui perguntar ele se era alguma coisa dele, se era ex, não sei o quê, porque a menina se derretia toda nos comentários, né? E falei pra ela, você conhece ela do aplicativo, porque o meu amigo adicionou ela do aplicativo. E aí foi quando ele enrolou todo e mandou foto minha, que não tinha nada a ver com a história, e
E pronto. E aí o resto é o que vocês já sabem, né? Eu ia gravar o vídeo de quando eu conversei com ele em São Paulo, né? Não foi bem uma conversa, mas a gente se falou. Mas é porque é tanta gente falando isso, que eu sou possessiva, que eu fui fazer cobranças em menos de um mês, que não sei o que, só que não foi assim. Então pronto, essa daí é a resposta pra vocês parar com essas coisas de estar falando sem escutar a conversa aí completa, não viram os outros vídeos. E no aeroporto, correndo risco, né, de encontrar com ele. Vamos ver se ela encontrou. Quem disse que eu não vou levar vocês no aeroporto comigo? Primeira parada, aeroporto de Congonhas. Agora vamos seguir pra Goiânia, que hoje vai ser o dia todo de aeroporto. E, gente, só eu que fico com vergonha de gravar na frente do povo, porque eu tenho a impressão que tá todo mundo me olhando. Vou mostrar meu lookinho a vocês. Vou mostrar meu look rapidinho aqui a vocês. É da Zara, eu amo ele, mas quase nunca uso. Ele é super fofo, eu coloquei um tênisinho. E coloquei a jaqueta, né? Porque em São Paulo é mais frio, mas em Goiânia eu não vou sentir tanto frio assim. Então, eu tenho que exercer o meu papel de pobre. Hora de embarcar e meu café saiu tarde. Vou tomar meu café. Eu perco o voo, mas não perco os 20 reais que eu dei no meu café. Cheguei em Goiânia e já me apaixonei por um cara que estava no avião. Meu Deus, eu queria ter filmado ele pra vocês acharem esse homem pra mim em Goiânia. Ao mesmo tempo que eu odeio Goiânia, eu tô amando Goiânia. Eu nem saí do aeroporto. Vocês parem de ansiedade, porque tem outros voos pra Recife, então ele pode ter mudado o horário. Não sei por que vocês querem que eu encontre ele. Só queria que ele visse minha beleza, pessoalmente. Um amigo meu de Maceió tá morando aqui, eu não sabia. E aí ele vai vir aqui pra gente almoçar. Pelo menos pra mim não ficar sozinha, né? Que eu vou esperar por 5 horas. O voo é às 18. Então, não sei se ele vai me levar pra almoçar em algum lugar em Goiânia ou se a gente vai ficar aqui pelo aeroporto, mas o aeroporto não tem muita opção, né? Então vamos lá. Vamos lá ver a dancinha que eu postei, mas minha cara impossível. Viajei mais de 2.000 km pra conhecer um cara e ele estava sem falar comigo. Eu sabia que essa história ainda não tinha terminado, sabia que ainda ia aparecer mais coisas. Acordei ontem com uma mensagem, só assim. É fulano? Aí eu, ai meu Deus, pior que eu não posso confirmar, porque eu não quero um processo ainda, né? Não tô rica pra pagar advogado. Mas eu coloquei lá, amiga, tá todas as características. Aí botei uma carinha derretendo. Claro que é ele, mulher. Ó a mensagem que a querida me mandou. Eu achei bom porque ela usou as palavras que eu usava, né? Achei meu marido. Mas eu achei muito maravilhoso quando ela mandou isso. Ela conheceu ele no INE. Eles começaram a conversar. Ela é de Goiânia. E ele fez isso. Imagina eu que sou de outro estado. E disse que ele enrolou um mês pra conhecer ela. Ela disse que falava, vamos marcar esse encontro. E ele falava, ainda não é o momento. Aí depois de um mês, ele falou pra ela, eu acho que já chegou o momento da gente se conhecer. Detalhe, ele me disse que tinha 1,78 m. E olha o que ela me contou. Então ela fez um breve resumo de como seria Bob pra mim. E não seria um homem que iria se encaixar na minha vida. Então realmente foi um livramento. E ela mandou, ainda bem que você não chegou a conhecer, porque eu me arrependo até hoje de ter conhecido. E ela sabe muito sobre a vida dele. Ela ficou com ele 3 vezes, ela sabe onde ele mora, tudo. Às vezes se bate com ele lá. Ela também é médica. E tem uma amiga dela que é médica e trabalha no mesmo hospital que ele. Então ela vive postando foto com ele. E aí, pra completar, ela ainda me mandou isso. Gente, literalmente isso foi um livramento. E quando aí chamou ele, que ele tava ficando com ela, né, conversando e tudo mais, ela disse que não tão na mesma intensidade que ele tava comigo, porque também fazia um ano que ele tinha acabado noivado. E aí ela foi perguntar a ele, né, porque ele sumiu. E aí ela foi perguntar a ele e ele disse que não sabia que tinha que dar um feedback pra ela, um feedback. E essa foi a mensagem que ele mandou pra ela. Ele é muito frio. Ele é muito intenso. Mas quando ele quer abandonar, em segundos ele se torna uma pessoa destrutível. É destrutível que chama? E ela não estava cobrando explicação da conversa, não. Ela queria saber o porquê eles estavam se envolvendo e ele simplesmente sumiu.
E aí ele mandou, eu não sabia que tinha que mandar um feedback. Minha gente, esse cara, ele é um doido. Ele é um doido. Tô dizendo a vocês. Agora vocês vão lá lavar a boca com sabão pelo julgamento aqui, viu? Vão lá corrigir os julgamentos de Bob. Porque ele taxa todo mundo como doida. Todo mundo. Ele dá a entender que a gente é doida. E detalhe, ela vai mandar os vídeos do TikTok pra amiga dela que trabalha com ele, que é a amiga dele, que vive postando selfie com ele. E vocês estão preparados porque esse homem, ele vai endoidar. Porque ele é um homem sério. Como é que as características dele tá rodando o mundo? A maravilhosa apareceu pra ser a cereja do meu bolo. Moral da história: não vai atrás de quem você não conhece pessoalmente. Não vai atrás de quem você conheceu pelas redes sociais.